Resumo do módulo 6, contexto com números inteiros relativos. Pessoal, eu destaquei aqui duas informações importantíssimas que vocês não podem deixar para lá, tá bom? É uma exigência para muitos exercícios e muitos mesmo do sétimo, oitavo, nono ano ensino médio. Então presta atenção. O que é um módulo e o que é o oposto de um número, tá? Vamos começar com o módulo, que é isso aqui, ó. Módulo ou valor absoluto é a mesma coisa. A bibliografia matemática, tá? Ela fala que é a distância do ponto até a origem. Então, se você tem uma reta numérica, vamos imaginar aqui, ó, a origem é o zero. Se você anda 3 unidades para a direita ou 3 unidades para a esquerda, né, você vai ter o 3 positivo e o 3 negativo. Mas a verdade é que a distância é a mesma. Imagina que é você caminhando. Você indo para lá, você andou, vamos colocar em metros isso, 3 metros. Você andando para cá, você também andou 3 metros. Não é que você andou menos 3 metros, isso não existe. Tá? Então, nessa situação, falar o positivo, né, o valor positivo, é mais interessante, porque é a distância que você tem da origem. Tá? Em outras palavras, resumindo ao máximo o que é o módulo, é simplesmente você transformar um valor em positivo. Acabou. Se o valor é positivo, ele permanece sendo positivo. E se ele é negativo, vira positivo. Grava isso. O módulo ele quer transformar em positivo. Ele não quer transformar ninguém em negativo, é somente em positivo. Então eu coloquei duas situações aqui que são idênticas, mas é que o pessoal não lembra. Que colocar um sinal de mais ou não significa que o sinal é positivo, que o número é positivo, tá bom? É opcional você escrever esse mais na frente do número, à esquerda do número. Então vamos lá. Primeira situação, a gente tem módulo, e o módulo é representado por essas duas barrinhas que eu deixei em vermelho para destacar, tá bom? Logicamente você não vai escrever em vermelho, só coloquei para destacar. Módulo de 2. 2 é um número positivo? Continua sendo positivo. Na de baixo é a mesma coisa, só que dessa vez eu deixei explícito o sinal de mais. Mas isso daqui é opcional, é só para você perceber que é a mesma coisa. Módulo de mais 2 é positivo? Continua sendo positivo. Continua sendo 2. E por último, agora sim um pouquinho diferente, módulo de menos 2. Lembra que o módulo é transformar em positivo. Então se era negativo, vira positivo, fica 2 também. 3 situações, sendo duas delas iguais, eu só mudei um pouquinho a escrita para você conseguir identificar que é a mesma coisa, mas dão no mesmo resultado, tá bom? Agora vamos para o oposto de um número, que seria o simétrico, tá bom? Resumindo, tá? É simplesmente você inverter o sinal do número. Esse é o resumo. Então você vai observar o seguinte: enquanto no módulo você olhava aqui dentro dessas duas barrinhas, o oposto de número você vai olhar dentro dos parênteses. E na frente do parênteses tem que ter um sinal de menos, isso é importantíssimo. Eu até coloco aqui embaixo, ó, que o mais na frente do parênteses não altera o sinal, tá? Então isso só vale quando é um sinal de menos na frente. Isso daqui você precisa gravar, grava o quanto antes porque é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Se você observar o que está em vermelho, que significa o oposto de um número, que é o menos e os parênteses, você agora vai fazer o seguinte: troca o sinal de quem está dentro. Se quem está dentro é um 3 e esse 3 é positivo porque não tem sinal, então ele vira menos 3. Na situação de baixo é a mesma coisa, tá? Eu só coloquei esse sinal de mais na frente para você perceber que é a mesma coisa. Então, oposto de mais 3 é o que? É menos 3 também. Já nessa última situação muda um pouquinho, porque eu estou falando o oposto de menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. E você pode escrever assim ou simplesmente 3. As duas situações estão corretas, tá bom? Então vamos agora observar isso que eu coloquei aqui, ó. O mais na frente do parênteses não altera o sinal. Ou seja, se você observar o que está aqui dentro, é um 3 positivo, continua sendo um 3 positivo. Se você observar no de baixo, é menos 3, continua sendo menos 3. Então, nesse caso, o mais na frente do parênteses não muda em absolutamente nada, tá bom? Só com o sinal de menos na frente que faz essa transição dos sinais. Agora tem um exercício aqui rapidinho para vocês, tá? Exercício, ó, complete com o sinal de maior, menor ou igual. Às vezes o pessoal fica na dúvida qual que é o maior, qual que é o menor. Faz um cortezinho aqui, ó. Aí você vai observar que esse daqui parece o número 4, esse daqui parece o número 7. Portanto, esse daqui é o menor, esse daqui é o maior. Mas isso não faz tanta diferença, tá bom? O que você tem que fazer? Eu gosto de explicar assim, tá? Eu sei que é bobinho, mas grava. Finge que é o Pac-Man. Já viram o Pac-Man? Aquele joguinho? Aí o Pac-Man é um joguinho o pessoal chama de come-come, pelo menos na minha geração chamava de come-come, né? Tá sempre com fome. Então ele sempre vai virar pro lado que tem mais, tá? Ele tá com fome, ele é guloso, ele sempre vai virar pro lado que tem mais. Então a gente sempre indica o maior com a boquinha do Pac-Man. Se você observar na letra A, quem que é maior? Menos 5 ou mais 3? O maior é sempre o número positivo. Então a boquinha do Pac-Man, ó, fica virada para lá.
Na segunda situação, quem que é maior, menos 2 ou menos 5? Aqui o pessoal às vezes confunde, então presta atenção. O maior é o menos 2, tá bom? Por que o maior é menos 2? Porque se você observar uma reta numérica, ó, aqui é o zero, é a origem, para lá você tem os números negativos, para cá você tem os números positivos. E quanto mais para cá você está da tua reta, maior é o número, tá? Então você considera aqui, ó, aqui é o menos 2, aqui é o menos 5. O menos 2 ele está mais próximo dos positivos do que o menos 5, tá bom? Então o menos 2 é maior. Eu vou apagar agora o Pac-Manzinho, vou deixar só o sinal, mas você já entendeu. Agora é o seguinte, módulo de menos 3 e 2. Você sabe que o módulo de menos 3, o módulo transforma em positivo, então fica 3. 3 é maior do que 2. Boquinha virada para o 3. Aqui, 0 e menos 2. O 0 é maior porque está mais próximo dos positivos. Lembrando que o 0 é neutro. Aqui, oposto de menos 3, então vai ficar 3. E módulo de menos 3 vai ficar positivo, vai ficar 3 também, então eles são iguais. E por último, ó, o oposto de menos 5. O oposto de menos 5 é 5. E aqui, como eu disse, o mais na frente do parênteses não muda nada, continua sendo um 10. Então um vai ficar 5, outro é 10, a boquinha virada para o 10, que é maior. Tá bom, galera? Espero ter ajudado.